pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa do Praticadamente. E nós estamos na nossa primeira semana do mês de setembro. E isso nos remete a pensar em saúde mental. Por quê? Porque desde 2015, aqui no Brasil, surgiu a campanha do Setembro Amarelo, que visa a conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Então, para isso, vamos ter uma roda de conversa com debates e tudo mais, e quem vai comandar é a nossa diretora do Praticadamente, Lilian Fleig, que o tema vai ser prevenção ao suicídio. Ok? E aproveito para convidar vocês para acompanharem nossas atividades da semana pelo Instagram ou Facebook, assistirem os nossos episódios já gravados e liberados no YouTube e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Lilian, agora é com você. Muito bem, é isso aí. Boa noite a todos que estão aqui presentes e que vão nos ajudar a fazer essa roda de conversa sobre esse assunto, que é um tema tão delicado, né? Mas que é o Setembro Amarelo, né? O que acontece? Para ficar mais bacaninha, né? O que eu fiz? Eu fui no site, esse site é um site bem interessante, que é bom que vocês entrem, é o site setembroamarelo.com. Esse site, ele fala dessa campanha, né? E diz exatamente isso, que, na verdade, o dia 10 desse mês, no domingo próximo, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a iniciativa acontece durante todo o ano. E aí eu peguei lá no site isso que eu vou falar com vocês agora. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, o lema é "Se precisar, peça ajuda". E diversas ações já estão sendo desenvolvidas. Bem, de acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2019, estima-se no mundo mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Embora os números estejam diminuindo, em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% dos casos de suicídio estavam relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Vejam que importante, né? Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Então, olha a importância do nosso trabalho como terapeutas, né? E eu vejo as campanhas falando muito das pessoas que cometem suicídio. E devido a isso, devido a essa fala, eu vou trazer aqui a fala de uma amiga nossa, terapeuta, que ela, quarta-feira, ela ficou de fazer uma live aqui, vir aqui falar sobre esse tema tão delicado, que nós estamos falando, né? E ela falou algo muito importante lá no nosso grupo do WhatsApp. Se vocês não sabem, nós temos um grupo de WhatsApp em que todas as pessoas que compõem esse grupo são terapeutas de diversas áreas de terapias, né? E ela postou lá o seguinte, que as pessoas não cometem suicídio, elas morrem por suicídio. Muito importante corrigir a linguagem. A pessoa não é esquizofrênica, quando se fala em saúde mental, ela tem esquizofrenia. Mesma coisa na linguagem para a consciência sobre o suicídio. A pessoa não está cometida de tal ato. Esse pensamento lida ao estigma, fazendo as pessoas a descartarem a doença mental e pensar que a pessoa foi egoísta e não pensou em mais ninguém. Bem, com essa fala, eu fui ver o significado sinônimo de cometido, porque normalmente a gente usa esse termo, fulano cometeu suicídio. E a Viviane Castro, que virá aqui, ela falou que nós temos que nos corrigir e falar que as pessoas elas morrem por suicídio, elas não cometem. E aí o que acontece? Olha que interessante, gente, cometido, cometer. O sinônimo de cometido significa realizado, feito, conseguido, alcançado. Então, cometido se torna uma palavra muito pesada, né? É como se a pessoa tivesse feito aquilo de propósito.
produziu, ela elaborou isso, quando, na verdade, não é isso o que acontece, né? Então, tendo em vista esse site muito interessante, inclusive, depois o André vai postar aí para gente o site setembroamarelo.com, e tem um outro site também que ele é referência e que tem imagens lá que todo mundo pode usar nas suas redes sociais para ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? Tendo em vista tudo isso que eu trouxe aqui, eu gostaria de que vocês contribuíssem com a experiência de vocês com relação ao suicídio e ao Setembro Amarelo, em que, se precisar, peça ajuda. Por que é tão importante isso? Eu não falei os segundos que tem, mas eu acredito que alguém saiba que, às vezes, poucos segundos já está provado, 5 segundos é o suficiente para a pessoa mudar de ideia, né? Então, eu gostaria de saber se algum de vocês gostariam de entrar nessa roda de conversa, trazendo a sua experiência e o seu comentário para ajudar nessa divulgação e nessa conscientização aqui. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Irmão Neto. Eu vou trazer um pouco a minha experiência com relação ao suicídio. Eu coloquei, algum tempo atrás, no meu canal do YouTube, 2 vídeos falando assim, eu ouço vozes, né? E uma das coisas que é bem comum em pessoas com tendências, né, ao suicídio são essas vozes, né? É muito comum a gente ouvir relatos assim, ó, aí, ó, pula na frente desse ônibus, ó, pula da ponte, sabe? Ó, tá fácil, compra a corda aqui, ó. São vozes que falam para a pessoa tirar a própria vida, como incentivando a pessoa a fazer aquilo, né? E a pessoa muitas vezes não conversa com as outras pessoas sobre essas vozes porque acha que, tipo, vão achar que eu sou maluca, né? Mas essas vozes existem, elas falam, elas têm uma consciência própria, né? É algo alheio à pessoa. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre a pulsão de morte e a pulsão de vida, né? A Freud lança a teoria da pulsão de morte, né? O que justificaria, inclusive, o suicídio em algumas pessoas. E Reich vai contra a pulsão de morte de Freud, porque ele fala o seguinte: uma ameba, né, que não tem cérebro, então é um organismo muito primitivo. Se você colocar uma ameba num ambiente hostil, ela tenta fugir daquele ambiente. Então existe uma pulsão de vida, né? As nossas células do corpo, elas têm uma pulsão de vida. Elas não têm cérebro, mas ela tem uma pulsão de vida, né? Quando a gente começa a ouvir o nosso corpo, a gente começa a perceber essa pulsão de vida a todo instante nele. O grande problema são essas vozes que falam o contrário. E nesses vídeos eu explico para as pessoas o seguinte: quando as vozes falam algo positivo, algo que está fazendo você expandir, né, que é o processo de contração e expansão, quando os pensamentos fazem você expandir, esses pensamentos são seus. Eles vêm do seu corpo. Ele vem do seu biosistema, né? Reich chamava o nosso corpo de um biosistema, né? Então, tudo que é do seu biosistema, ele leva você a um processo de crescimento e expansão. O que faz a pulsão de morte existir e que leva você à contração, isso não é seu. Isso está com você, mas não é seu. E se você contestar isso, isso se cala. Então, lá eu dou muita dica nesse sentido. Conteste os pensamentos, né? Mas quem está falando para eu pular? Por que está querendo me prejudicar? A hora que você faz essas perguntas para essas vozes, elas ficam mudas. Então, é muito importante a gente deixar aqui esses relatos de algumas pessoas que falam já dessas vozes, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo essas vozes pensando e falam para elas cometerem atos contra si mesmas, e elas não estão loucas. Isso acontece. E isso tem como ser trabalhado. É bem interessante isso, Irmo, que você falou, porque exatamente o que você estava comentando antes, que algumas pesquisas mostram que, às vezes, 5 segundos eles já cronometraram, é o tempo para a pessoa mudar de ideia.
Então, esse questionamento que você falou aí, que você citou, se a pessoa ela consegue fazer esse questionamento, já é o suficiente para ela mudar de ideia, né? Então, assim, e até mesmo às vezes uma fala nossa, ela se torna importante, né? Eles relatam que muitas pessoas comentam na hora que eles estão intuídos estão pensando lá, planejando, na verdade não planeja, né? Esse pensamento, essa voz, e que chega alguém que fala alguma coisa, um telefone que toca, ou às vezes eles ouvem até uma outra voz dizendo o oposto, eles deixam e não cometem o ato, né? Então, assim, é bem interessante isso que você falou. Agora, é importante também a gente que trabalha com a saúde mental estarmos atentos aos sinais, né? Sempre perguntar se a pessoa já pensou, ou até por brincadeira, ajuda também a você criar um caminho aí, um entendimento do que passa na mente da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não fala. E uma outra coisa interessante, a Cris estava relatando sobre o número antes da gente começar a gravação, o número de jovens, né, Cris? Presta atenção. Exatamente. Hoje a gente está no maior índice de suicídio infantil. Infantil, sim, pré-adolescente, né? Há um tempo atrás, antes da pandemia, era aquela coisa de se cortar. Agora é de suicídio mesmo. Eles estão tentando. Eu acredito que existe muito de influência de fora, né? Essa mente, mas também existe muito de desespero, de não saber o que fazer, né? A mente, né? O cérebro está em construção ainda e eles estão ali perdidos. E como a gente está numa loucura do automático, né? E a gente acha que deixar ali o celular com as crianças, tudo aquilo tá bom, não tem aquela coisa de momento presente ali. Não, tá ali, tá bom. É aquela coisa de não ter a pessoa presente, mas não emocionalmente, né? Os pais, no caso. Então, elas estão muito perdidas, porque elas se sentem inferior, elas se sentem sozinhas, solitárias, não sabem como seguir. A maioria dos pais abandonam os seus filhos, então falta aquela coisa da coragem de ir para a vida. Então, está tendo maior índice de crianças que estão tentando e também conseguindo suicídio, infelizmente. Porque eles acabam vendo na internet também o recurso de como fazer, né? E também tem aquela coisa que tá na internet, né? Tá tudo lindo, maravilhoso, né? A comparação. A minha vida é ruim, porque as pessoas vivem uma mentira dentro da internet, né? E vai pregando, porque ninguém coloca a parte ruim, só coloca a parte boa. E aquelas crianças que ainda não têm. Por isso que é importante o acompanhamento dos pais, porque eles não têm aquela personalidade formada. Por mais que achem que tem, não tem. Então a gente tem que ir ali, né? Tentando levar ali o máximo possível para até eles terem a maturidade, porque já foi comprovado que o cérebro mesmo vai ter maturidade depois dos 28 anos, que vai estar completamente formado. Pronto. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa acha que o fato do adolescente saber se virar em várias situações, acha que ele tem maturidade para entender e se cuidar, ou de repente, eu não estou bem, vou procurar ajuda. Alguns têm essa maturidade, eu não estou me sentindo bem, vou procurar, mas a maioria não tem. A maioria, eles vão vendo que o outro tem o que eles não têm. Às vezes, eles acham que a pessoa tem o que ele não tem, e aí ele começa a se subjugar e acaba entrando nessa situação, né? Não é à toa que eles botaram essa campanha com o título de Se Precisar, Peça Ajuda. Na verdade, é por quê? Porque está acontecendo muito das pessoas não pedirem ajuda, não falarem, não se comunicarem, né? O que está acontecendo. Às vezes uma conversa é o suficiente, né? E como você falou mesmo, o jovem, o adolescente, na verdade, os pais têm que trabalhar, muitos pais não têm condição de dar atenção, e essa jovem, ele fica à mercê da internet, ou às vezes com conversa com alguns colegas, que às vezes falam, porque você sabe que essa idade é uma idade que tem muito bullying, por mais que o pessoal combata o bullying, né? Você é assim, você tem aquilo, você é muito gordo, você é muito magro, você tem o cabelo torto, você tem o cabelo assim, você tem o olho diferente, ou qualquer coisa vira, vamos dizer assim, um estigma, e aí a pessoa, muitas vezes, ela não consegue assimilar aquilo e ela fica interiorizando, e aquilo aí nós já vimos que aquela fala repetitiva, né, se torna um trauma, junta com o fato deles não terem atividade suficiente física, a maioria não tem, eles ficam mais em casa,
no quarto, né? Tanto que tem uma geração aí, um grupo que eles falam que é o pessoal, é o jovem do quarto, né? Que está sempre no quarto. Aí não tem atividade física, não tem como, como diz o livro, desencoraçar aí, não é amolecer, como é que se fala? Desencoraçar um pouco aí esses traumas que vão sendo despejados, né? Gota a gota, acaba que tem essas atitudes impensadas, né? E o Marcinha, contrário também, viu, Lilian? O que você estava falando, que é da pessoa que é muito magra também, às vezes até sim, magra e alta, vão virar e falar, eu sim. sou girafa. Então, quer dizer, Pau de vira-tripa. Eu já fui chamada Eu, muito de pau de eu, eu. vira-tripa, que eu era muito magra. Bom, Fui chamada muito de pau de vira-tripa. a grande verdade é que todo mundo sofreu algum bullying. Só que o que acontece? Hoje a geração, ela não consegue, porque a gente foi ali, né? Eu tô falando a gente porque eu já sou até avó, né? A gente tentou trazer o quê? Todas as nossas dores, a gente tentou não deixar os nossos filhos passarem. Só que aí eles foram ficando fracos, eles não estão preparados para o não, eles não estão preparados para a diversidade, porque sempre foi tudo ali. Então, o que acontece? Os primeiros não, eles não sabem absorver. Então, precisa a gente deixar eles sentir o processo, porque uma hora o mundo vai falar. E fora que a gente vem de uma geração que não teve inteligência emocional nenhuma, a gente não teve preparo, né? Os nossos pais menos ainda. Então, a gente está aqui sem o preparo, sem o conhecimento mínimo, né? Que deveria ter isso nas escolas, para a gente conseguir passar isso para os nossos filhos e eles se conseguir ter esse equilíbrio emocional, porque todos nós vamos ter esse equilíbrio. Um dia vamos estar bem, outro dia vamos não estar bem. Então, a gente precisa ter o equilíbrio, que o equilíbrio não é não passar por apuro, é você entender ali, tá ali naquele momento de crise, ali naquela questão, e procurar ajuda, procurar um caminho para sair daquilo. E a gente não conhece isso, né? Não tem uma escola para ensinar as crianças a fazer isso, a lidar com as emoções de uma forma sadia. É verdade, verdade. Marcinha? Oi, boa noite. Aproveitando o gancho do que vocês estão falando, tem a questão de desmistificar os mitos, né, que contam sobre o suicídio, tipo, falar sobre suicídio aumenta o risco. Não é verdade, né? Abrir o diálogo para falar sobre o suicídio não aumenta o risco, pelo contrário, a conversa aberta pode levar a um apoio mais eficaz à prevenção. Eu estou lendo, tá, gente? Outro mito que falam muito: quem fala sobre suicídio apenas busca atenção. É uma mentira, né? Muitas pessoas que falam sobre suicídio estão em sério sofrimento emocional e precisam de ajuda. Não é apenas uma busca por atenção. Outro mito: as pessoas que falam sobre suicídio não o fazem. É outra mentira. Às vezes, as pessoas que expressam pensamentos suicidas podem estar em risco real. É importante levar todas as ameaças de suicídio a sério. Outro mito: o suicídio é uma escolha egoísta. O suicídio é frequentemente resultado de um sofrimento profundo e desespero emocional. Não é uma escolha egoísta, mas sim um sinal de grande angústia. Outro mito: apenas pessoas com problemas mentais tiram suas vidas. Embora problemas de saúde mental sejam um fator de risco, pessoas sem diagnóstico também podem enfrentar pensamentos suicidas devido a estressores externos e eventos de vida traumáticos. Outro mito, são vários, tá? O suicídio é inevitável quando alguém decide fazê-lo. A gente falou ainda agora sobre os 15 segundos que podem mudar uma vida, né? Muitas pessoas que consideram o suicídio podem encontrar apoio e tratamento eficazes que as ajudam a superar esses sentimentos. Pessoas que tentam suicídio não tentarão novamente. É outra mentira. A tentativa de suicídio pode indicar uma angústia contínua. É importante oferecer apoio e intervenção para prevenir futuras tentativas. A gente ouve muito falar que, às vezes, a pessoa, principalmente a adolescente, que nem a Cris falou, tenta várias vezes. Várias vezes. E, às vezes, que não consegue, é porque ainda tem algo que levanta o medo a respeito, porque existe um medo, existe uma crença, de repente uma fé, né? Até a preocupação com as pessoas que ama em relação a essa tomada de atitude. Mas a vontade está ali. E um dia pode acontecer de realmente a pessoa tirar a sua vida, né? O suicídio afeta apenas pessoas mais velhas. Aí, como a Cris falou, né? Cada vez mais jovens estão, infelizmente, tirando suas vidas, né?
O suicídio afeta as faixas etárias, todas as faixas etárias, incluindo adolescentes e adultos jovens, que foi o que a gente falou agora. Uma pessoa que parece feliz não pode estar pensando em suicídio. É uma mentira, né? Eu mesmo tenho uma amiga que, infelizmente, tirou a própria vida e era uma pessoa super alegre, super alto astral. Aliás, tenho 3 que foram nesse mesmo curso, infelizmente. Pessoas super alto astral, pareciam confiantes, donas de si. E a gente, infelizmente, não conhece o que está por trás daquilo, né? Nem sempre um sorriso é um sorriso verdadeiro, é apenas para fazer parte daquele ambiente, enfim. A gente não sabe o que passa, né, no coração ou na mente das pessoas. Uma pessoa parece militar. Alguém não pode esconder seus sentimentos de angústia por trás de uma fachada de felicidade. A aparência externa nem sempre reflete o estado interno. E por último, o suicídio não pode ser prevenido. É mentira. Muitos suicídios podem ser prevenidos com a identificação precoce de sinais de alerta, apoio e tratamentos adequados. São esses mitos que eu trouxe. Muito bem. Isso que a Marcinha falou realmente é bom lembrarmos, né? E, como nós já falamos aqui, também, que o Irma até colocou no chat, geralmente está associado a problemas de saúde mental, né? Como depressão, ansiedade, transtornos de personalidade. Então, é muito importante também verificar isso, né? E uma outra coisa também que eu acho interessante é que ele postou aqui: abrir espaço para conversas sobre suicídio pode ajudar a identificar pessoas, né, que a Marcinha falou. É, muitas vezes, isso daí é muito importante, muitas vezes a pessoa não está querendo se matar, né? Na verdade, ela está querendo um alívio com relação ao que ela está sentindo, né? Ela quer alívio daquela dor emocional. E então, tem muita história de pessoas que tentam suicídio e felizmente não conseguem, que elas falam que na hora mudaram de ideia, mas já era tarde, já tinha de repente tomado um remédio, já tinha cometido certos atos, e a pessoa se arrependeu, né? E às vezes fica com uma sequela, né? Então, assim, é bem interessante a gente ir entendendo isso tudo, principalmente uma coisa que eles falam, que é a importância de você entender se a pessoa já falou sobre aquilo. Porque a pessoa às vezes fala brincando, e é muito perigoso esse ato de falar brincando, porque muitas vezes ela está dando sinal ali de algo que ela está pensando. Eu confesso que eu já ouvi algumas histórias de pessoas, como a Marcinha falou, felizes, como essa pessoa que ela falou, praticamente assim, sem diz nada, a pessoa com a vida perfeita, né? E a pessoa, quando você vai ver, a pessoa tirou a vida dela, porque no fundo, ela estava se sentindo infeliz, tinha alguma situação ali que ela não conversou com ninguém. Então é muito importante a gente conversar, por isso que é muito importante a terapia, né? A terapia sempre ajuda você a conversar, a falar, né? E você estar em contato com algum profissional ajuda muito. O Irmo colocou algumas dicas ali. Lembre-se, esses mitos não refletem a realidade. O que a Marcinha falou, né? Você tem que conhecer, se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade emocional, é importante buscar ajuda profissional, estimular a pessoa, né? Porque o que acontece? Nós estamos falando aqui da saúde mental, né? Quando a gente fala da saúde mental, a pessoa normalmente vê algo como isola a pessoa, a pessoa fica com certos preconceitos, né? Da pessoa ter aquele problema. Agora, e quando alguém está com uma doença, tipo um câncer, um diabetes, a pessoa acolhe. Tadinho, vem aqui que eu vou te ajudar. Você está com você, né? Torceu o pé, tadinho, vem que eu vou te ajudar. Você torceu o pé. Agora, quando a pessoa está com uma esquizofrenia lá, quando ela tem a esquizofrenia, quando ela tem algum transtorno, alguma coisa, a pessoa já isola. E a gente tem que mudar esse modo de agir nosso, né? É algo cultural, é crença. Nós temos que mudar isso, porque é algo que dá para você ajudar, você contornar.
E assim como você dá um remédio para pressão quando a pessoa está com a pressão alta, você tem como fazer uma terapia ou até mesmo dar um remédio mesmo e a pessoa vai ficar se sentindo melhor e você vai conseguir conviver melhor com ela. E uma coisa também bem interessante que eu li é que, na verdade, quando uma pessoa morre por suicídio, quem adoece normalmente é a família. A família daquela pessoa, a gente vê que normalmente a gente vai tratar, a família da pessoa ela adoece. Ela fica questionando como ela não identificou, como que não viu, e começa aquelas pessoas que ficaram, elas começam também a desenvolver, às vezes, até algum transtorno mental, né? Devido a isso, né? Então, assim, quando você consegue identificar. E outra coisa, nós falamos aqui do jovem e do adolescente, mas, gente, tem estatísticas que mostram criança de 10 anos, 9, 10 anos, tá? Morrendo por suicídio, né? Então, assim, é muito delicado, é um assunto muito delicado, né? Então, é como o Irma até colocou aqui, o apoio social fortalecer os laços sociais comunitários, né? Promovem a conexão emocional e o apoio entre pessoas. Isso pode ser alcançado por meio de programas e apoio social, né? Identificação precoce, capacitar os profissionais de saúde, isso é muito importante. Nem todos os profissionais eles estão capacitados para identificar, né? Educadores, principalmente que lidam com jovem e adolescente, que é uma idade que tem muitos altos e baixos, muito, né? O profissional, normalmente aquele professor, ele não consegue identificar. E seria muito bom se as escolas fizessem uma campanha para ajudar esses professores a saberem identificar na sala aqueles alunos que precisam de uma atenção maior, né? Conhecendo assim os sinais de alerta. Isso que o Irmo, acho que colocou isso aqui, né? As principais maneiras de prevenir é muito, muito importante. E o mais importante ainda é o acesso à saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, vale lembrar, porque às vezes eu vejo a pessoa falar assim, mas é caro. Tem muitas universidades, muitas faculdades que fazem atendimentos gratuitos para a comunidade ou né, a pessoa vai lá, se inscreve e consegue esse atendimento gratuito, né? Então, assim, tem como a pessoa, você procurar ajuda. Por isso que a gente fala aqui a campanha de se precisar, peça ajuda. Tem como. Procure uma faculdade, uma universidade que tenha ensino na área de psicologia, né? Psicologia, psiquiatria, e você conseguir achar ali um local para um atendimento. Pode falar, Irma. E, Lília, é bem legal a gente também colocar o seguinte: muitas pessoas têm medo de lidar com pessoas que têm essa tendência ao suicídio, muitos terapeutas, porque, e se ela tiver em tratamento comigo e acontecer dela cometer o suicídio, né? Então, muitos evitam trabalhar com pessoas assim, com medo de, se eles falharem, ser culpa deles, né? Ou assim, a pessoa chegar à via de fato. Então, a primeira coisa é, se você está fazendo o seu melhor como terapeuta, né, você não tem muito a responsabilidade sobre o que a pessoa fez, porque você fez o seu melhor e você usou de todos os recursos que você dispunha para que ela não chegasse àquilo. Primeiro ponto, né? Você não é Deus, mas você pode, óbvio, tentar o máximo possível evitar que aquilo aconteça. E muitas vezes uma palavra amiga, um acolhimento mais afetuoso faz com que a pessoa mude a visão dela, né? Muitas vezes o suicídio está ligado à mente, está ligado a essas vozes, está ligado a pensamentos. E também, como tem muitas conexões com a depressão e traumas, isso também está ligado a uma dissociação do corpo. Então, quando você traz o corpo da pessoa para a terapia, que você mostra para ela a importância de sentir o próprio corpo, que ela pode sentir, experimentar sensações boas, né? Experimentar
algo diferente daquilo, incentivar ela a questionar essas vozes, a questionar esses pensamentos que são pensamentos que Reich chamava de encolhimento, né, que são de contração, você começa a dar a ela mecanismos de combater, né, essas tendências ao fechamento, ao encolhimento, e começar um processo de expansão. E quando ela começa esse processo de expansão, ela fica mais forte para reagir a essa tendência, porque ela começa a sentir de novo o prazer de estar viva, o prazer de ter um corpo, o prazer de estar sentindo um ar, né, de bater um sol, de receber um toque da luz solar no corpo. Então, assim, muitas vezes, o que a Lilian falou é muito verdade. Uma palavra certa, em 2 segundos, pode transformar uma reação, né? Que seria uma reação de contração, que levaria ela ao suicídio, para uma relação de expansão. Então, assim, não tenha medo, terapeutas, de acolher essas pessoas. Se você fizer o seu melhor, tudo bem. Às vezes, mesmo você fazendo o seu melhor, não deu o resultado que você queria. Mas você está com a consciência tranquila que você fez o seu melhor, que você agiu ali, né? E quem sabe, na próxima você vai ganhando mais experiência e você consiga realmente evitar que chegue a consequências mais drásticas. É verdade isso que o William falou. É bem interessante porque muitas vezes o terapeuta mesmo ele fica preocupado e ao mesmo tempo se sente responsável, né? Nós acabamos nos envolvendo, né, com a dor da pessoa que nós estamos atendendo e se sente responsável. E uma coisa que é certa é você fazendo o máximo que você puder e não se sinta assim, aconteceu, eu podia ter percebido isso, eu não percebi, eu podia ter visto isso, eu não vi. Não se sinta culpado porque você estava naquele momento dando o seu melhor e fazendo o seu melhor. Então, a gente tem que ter também esse entendimento, que quando chega uma pessoa para a gente vai aplicar ali o nosso melhor, procurar identificar, e assim a gente vai conseguir ajudar a pessoa. André, diga, André está doido para falar ali, está quieto, pensando. Fale, André. Tô achando esse assunto tão pesado que eu nem sei se eu quero mergulhar nele, não. Mas é necessário, né? Eu Necessário. concordo com várias pontuações que está sendo dita, mas eu, como terapeuta, não quero tratar um suicida, porque se ele se suicida, eu vou ter que depor na delegacia, eu vou ter que demonstrar um monte de documento. Eu não tenho esse arcabouço todo. Eu ouvi o Irmo falando, e esse era o ponto que eu abri a câmera para poder falar. A gente já vai na partida no preconceito. A gente esquece de olhar o ser humano, que existe várias situações que levam ele ao suicídio, né? Várias são as demandas que colocam ele em situação de vida e morte. Pode ser situação de impacto. Algum evento causador deve ter sido tão forte que esse ser humano ele acredita que a única solução que ela tem, né, é a mais fácil, né? E é um ato de coragem. Pode ser por dor, né? A pessoa ela vive numa constante dor, uma dor crônica tão violenta e ela não sabe mais como lidar com aquela dor e que recurso utilizar, né? Pode ser por uma convivência social. O meio dela pode colocar ela num estado de estou sem saída, não consigo me valorizar, não consigo entrar em me comunicar com o meu meio. As pessoas da qual eu convivo, as minhas questões elas não são validadas, logo não sou ninguém. E assim, se eu pensar numa criança de 10 anos e isso me corta, né, só de ouvir isso, porque e tenho razões emocionais para ouvir isso, mas se eu pensar numa criança de 10 anos e ela acabar atentando contra a própria vida e muitas vezes tendo um resultado, não seria só por orientação do meio, internet, né, das redes sociais, seja WhatsApp, Instagram e tudo mais, mas também seria por um sentimento de solidão,
É um sentimento de estar no lugar errado e de não ser amado. E que para ela, naquela situação, ainda assim, dar cabo da própria vida é a melhor situação. E por fim, né, eu descobri que a primeira vez que eu salvei uma vida de suicídio foi com uma amiga, saindo do teatro. Ela veio desabafando muitas coisas e eu falei assim: eu só tô aqui para te ouvir, só tô aqui para te acolher. Hoje eu estou usando essas palavras, mas na época eu fiquei do lado dela, o tempo que ela precisou. Ela, depois de algumas semanas, falou assim: eu tava indo dar conta da minha vida naquela noite e a sua companhia fez a diferença. E ainda é viva, é mãe e é casada. Esse é um relato para você que está na jornada de terapia, de fazer o acolhimento no ser humano, que é uma coisa plural, que é um ser plural. Nós, como terapeuta, quando vamos acolher alguém que entra pela porta para dentro, a gente acolhe a casca, mas ali tem uma história por detrás daquilo tudo que, com muita calma, muita paciência, você vai acalmando a angústia. E o resultado é bom, né? O resultado é a diminuição daquela dor, de você ver se você está atendendo e a pessoa fala assim: olha, a minha dor é tão grande que eu tenho vontade de arrancar o meu braço. Eu falo assim: calma, vai acontecer, mas vai melhorar. E não é melhorar a hora que eu quero, vai melhorar porque a gente está fazendo para melhorar. E a gente está tendo uma semeadura para ter um resultado. Não é possível que você não tenha solução para a sua dor, para a sua angústia, para a sua ansiedade. A gente está desconectado da natureza. Nós estamos desconectados com a natureza. Sapato de borracha, não pode pôr o pé no chão, não pode fazer um monte de coisa, tomar banho de chuva, vem gripado. E a gente é a natureza. Os animais da selva não se protegem tanto assim, eles se molham, eles ficam expostos a uma série de coisas. E nós somos animais, racionais, mas nós somos animais. Então, ao olhar o outro, só vejo o outro. Esquizofrenia, esquizoidia, bipolar, borderline, são apenas nomes. Ali dentro tem um humano ferido, uma alma ferida, desconectada com a espiritualidade dele e com os pensamentos. Por isso ele ouve muitas vozes. É por isso que eu quero corroborar com o irmão. É isso, para colaborar. E desculpa ter, ter trazido, eu estava querendo segurar, mas foi essas experiências que me deu aporte para cuidar disso. E viver de cuidador em hospital e ver que cada história é uma história única. Acho que todo mundo aqui vai ter uma história que vai comover se olhar para o outro, falando que tem saída. Uma das É frases verdade. uma das frases que eu aprendi é que a noite é mais escura quando o dia está prestes a amanhecer. E aí é curtir o dia. É Obrigado. isso aí. O que o André falou é verdade, né? Quando a gente consegue olhar para o outro, né? E algumas poucas palavras, a gente consegue ajudar muito a pessoa, né? Porque a gente não sabe realmente a dor e o que está passando com a pessoa, né? É, a Selma está falando aqui que soube da história da Célia, foi muito triste. É verdade. São dores que a gente pode, com um olhar terapêutico, ajudar a pessoa. Às vezes, como o André falou, só conversando, né? A, a Cris tinha levantado a mão, mas eu acho que ela acabou É desistir, né? cantando. Não, eu ia falar, porque foi muito profundo, eu ia falar exatamente sobre a minha história, porque eu já tentei, por me sentir muito solitária, então ele acabou falando o que eu ia falar. Em algum momento eu já tive três, sabe, desespero, era por desespero, não era voz, não era nada, era um desespero, porque eu ouvia muita besteira sobre mim, da minha família, né, principalmente da minha mãe, porque ela me deu o que ela conseguiu, só que aquilo ficou dentro marcado. Então, é um alerta para as mães. Cuidado na hora de você reprimir o seu filho por algum motivo. Cuidado com o que você fala, porque aquilo vai ficar reverberando. Porque as mães, os relacionamentos, as pessoas, nossos relacionamentos, principalmente amoroso e pais, tem muito poder sobre a nossa forma de pensar, né? Eles moldam também. E aí, então, assim, por vários motivos, eu falava, gente, eu não vou ser nada, eu não vou conseguir ser nada, eu não, né? Se a minha mãe, que foi criadora,
fala isso é porque deve ser verdade, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Então, mas ele já falou por mim já sobre cuidado, sobre um abraço, sobre o acolhimento, que de repente é um desespero, não é nada além de um desespero de eu não sei, não vou conseguir fazer, e o melhor motivo a melhor coisa a fazer é dar fim nessa minha vida. Só que a gente tem um pós, né, que a gente tem que lembrar que somos essência e que não adianta, isso não vai mudar, pelo contrário, você vai continuar na mesma frequência, no mesmo problema em outro plano. É isso. É verdade. Cris, isso que você falou é muito comum. Os pais não estão, a maioria, não são todos, mas a maioria, não estão conseguindo dar atenção direta, e quando eles estão perto dos filhos, eles descarregam muitas vezes a atenção e a incompreensão deles em cima do filho, e o filho às vezes não tirou uma nota boa, ou teve uma queixa na escola, e aí começa a descarregar um monte de palavras negativas. Aquele filho normalmente já sofreu um bullying lá na escola, que é natural. Assim, o pessoal diz que não deveria ser, mas é a nossa realidade. Cada um de nós, como você bem lembrou, já teve um apelido ou algo em que, né, sofremos algum bullying de alguma forma. E aí, junta tudo isso, a criança ela acaba se sentindo sozinha, né? E acaba acontecendo dela ter pensamentos. Isso está muito, infelizmente, está uma quantidade de jovens muito grande, e por isso que essa campanha é tão intensa no mês de setembro, em vários lugares, né? Porque não é só. Houve uma época que era. São as pessoas que estão, como a Marcinha colocou ali, com histórico de doença crônica, perda de familiares, ou questões genéticas, todas essas questões, né? Agora não é só isso, é muito mais. Isso se estendeu a um número cada vez mais alarmante de pessoas, né? De idades que a gente não espera que ocorra isso, né? Pessoa tão jovem, né? Enfim, é um assunto bem delicado, como nós falamos, e muito bom a contribuição de todos. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, senão eu vou indo para os finalmente aqui. Elaine, quer falar alguma coisa? Tá Em sem som. relação a essa questão do suicídio, uma das coisas que eu mais ouvia é, eu tive a oportunidade de socorrer uma pessoa muito próxima de mim 3 vezes com essa tentativa. Tive a oportunidade de socorrer 2 alunos, tá? Da mãe me ligar, eu largo tudo e pego o carro, chamo um professor e vamos lá. E a menina já estava indo para a corda, né? E aí a mãe tirando tudo de perto dela, tal, e aí depois a gente foi para o hospital. Mas uma das coisas que eu mais ouvia era assim: eu não posso mais fazer os outros sofrerem a minha dor. Se eu acabar com a minha vida, eu acabo com a dor deles. Eu deixo de ser preocupação na vida deles. Eu deixo de ser problema na vida deles. Então, assim, é uma forma de tirar a dor do outro que eu estou causando. Então, assim, foram experiências que eu vivi e que, para mim, foi um aprendizado, né? De ouvir esses depoimentos, Imagina, sabe? imagina que essa pessoa que está nessa situação que você foi buscar a corda, você come tudo isso, você dá esse gasto, esse banho é tão demorado, você não serve nem para arrumar sua Uhum. cama. Nossa, que nota baixa. É. E, assim, a pessoa adulta dizia o seguinte: os filhos vão sobreviver, é melhor os filhos tomarem uma pancada numa vez só do que sofrer uma vida inteira de convivência comigo, né? Então, assim, se eu acabo com a minha vida, eles vão sentir na hora. Mas se fosse um acidente de carro, não ia sentir também? Então, olha bem os pensamentos que a gente acaba ouvindo, né? Então, assim, as situações que eu ouvi foram sempre voltadas para o outro, não para si próprio. Eu não quero acabar com a minha dor, eu quero acabar com a dor do outro. Parece que é a sensação de culpa também, né? Às vezes a pessoa, quando Sim, está nesse estado, ela tem essa sensação de culpa e acaba dizendo que nem você falou, acabar com a dor do outro, eu vou
eu vou deixar a pessoa livre de mim, né? Nesse sentido. Mas Essa curva é do Principalmente, estorvo, né? Você é um é, estorvo na minha vida. isso. Principalmente porque a pessoa, quando ela chega a pensar, né, em tirar a vida, em acabar com essa dor, seja a dela ou a do outro, ela está no limite, ela se sente esgotada. São muitas tentativas e nenhum acerto. Então, para que que eu vou continuar tentando? A gente, Não tem mais jeito, entra A nesse gente, quadro, não tem mais jeito para a gente mim. sai do núcleo e vai para a radiação. A pessoa já premeditou, ela já escreveu uma carta para inocentar as pessoas à sua volta. Viu, irmão? Estou te Uhum. inocentando, viu, irmão? Né? E aí você percebe que ela já estava sentindo aquilo há algum tempo. É muito estranho, Eu né? vivi umas situações aqui que depois eu vou contar para vocês, porque não dá para ficar gravada, que são muito particulares, então não dá para ficar gravado. Mas, assim, coisas dentro disso que você falou, André. Aí depois a gente conversa É. Ah, fora da gravação. eu acho que até vale, porque isso aconteceu em algum momento. Mas a primeira coisa que a polícia vem para fazer a investigação, a primeira coisa que eles procuram não é o testemunho, é a carta. então, ó, é o seguinte, coincidentemente, hoje à tarde, estava conversando com a minha esposa, ela até falou que nesse meio médico, que os médicos, né, eles dizem que quando um suicida, ele falhou, né, muitos dizem que sobreviveu, né, e daí até foi dito também, a Viviane falou que quem sobrevive não é o suicida, né, são os familiares que sobreviveram, porque a tentativa, essa não é de sobrevivência, né? E então eles até dizem um suicídio como é que é? Mal cometido, né? Então não é sobreviver ou essas coisas. Bom, gente, então vamos aqui encerrar, né? E Andréia, deixa eu só falar uma coisinha antes de você fazer o encerramento. Fala. Pessoal que está assistindo, lembre-se que, se precisar, peça ajuda. Nós aqui somos um grupo praticamente de terapeutas. Você pode passear pelo grupo, você vai ver vários terapeutas com várias terapias diferentes, com vários jeitos diferentes. Temos aqui o André Vila, temos a Cris Guima, temos a Marcinha, temos o Dalma, temos o Irmo, a Elaine, a Selma. Nós temos vários terapeutas maravilhosos aqui, que estão sempre aqui. E cada um trabalha de um jeito, cada um tem um jeito de falar, para ver que um é mais brincalhão, outro é mais sério, um tem um Ai, palavreado mais solto, outro tem um palavreado mais robusto, mas com certeza qualquer um desses vão te acolher muito bem, o André também, qualquer um vai te acolher, vai te ouvir e vai, de alguma forma, levar tranquilidade no seu coração, né? É isso. Quer falar Também, alguma André, coisa, André? quero. eu queria, Fala aí. eu só queria deixar também para os terapeutas que vão atender pessoas que que relatem para vocês que têm essa tendência ou que pensaram nisso, peguem o telefone da mãe, do pai, de um irmão, junto com o telefone dessa pessoa. Porque se ela ligar para vocês, às vezes vocês vão estar longe dela, e falar alguma coisa, vocês ficarem preocupados, vocês terem quem acionar da família dela para poder ir lá, às vezes, dar o acolhimento que vocês não podem, né? Porque tem muitos terapeutas aqui no grupo que trabalham online. Então, fica a dica, pega sempre o telefone de parentes que estão próximos àquela pessoa que podem, num momento desse, socorrê-la. Tá bom? Isso aí. E parabéns ao grupo, parabéns ao Praticamente pela iniciativa de trazer esse tema à tona. É. Deixa eu falar, para você, que é profissional da saúde, você não nasceu doente. Para você que está ouvindo isso, você não nasceu doente. Se você está doente, existe a remissão. Pode demorar, pode, mas existe a remissão. Você pode ter uma vida saudável de novo. Bom, pessoal, então estamos encerrando mais uma roda de conversa. Foi sensacional. Alguns relatos que tivemos aí. E espero que vocês tenham gostado. E que nem a Lilian falou, se precisar, procurem ajuda. Né? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos vocês que estiveram aqui presentes,
a nossa mediadora Lilian Fleig, e a você também que está aí no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, então dê o seu like. Se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, ajudar você, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever, tanto no YouTube como em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!